E continuamos iniciando agora com o quarto painel desta tarde, com o tema Crescimento dos TUPs, mudança da legislação e os impactos futuros no modelo de contratação de mão de obra portuária avulsa no Brasil. Chamamos ao palco os participantes deste painel. Senhora Bruna Esteves de Sá, sócia da Samarco Advogados. Vem visitar aquelas canções. Senhor Bruno José, presidente do Sindestiva Santos. Aquelas canções para sempre nascer. Tiago Robles, da Advocacia Rui de Melo Miller. Sérgio Magalhães Gianeto, presidente da Federação Nacional dos Portuários. Miro Machado, presidente do Sintraporte de Santos. Tudo é fantasia, tudo é ventania. Robson Ceará, secretário de Assuntos Portuários de São Sebastião. Tudo tem seu preço. Mário Teixeira, presidente da FNCCC-OVIB. Tudo tem perdão, tudo tem resposta, tudo é uma Carlos Augusto Miller, presidente do Conte Maf. tudo é opção, Silvia Costa Bravo, tudo tem saudade, sócia da Bravo Lopes Advogados. tudo tem verdade. Antônio de Lisboa Amâncio, secretário de Relações Internacionais da Central Única de Trabalhadores. Tudo tem motivo, E como moderador, o senhor Marcílio Santos, conselheiro da Federação Nacional dos Portuários. tudo é poesia, tudo é melodia, tudo é harmonia, tudo é uma canção. Boa noite a todos. Prazer tê-los aqui nesse nosso último painel. Como eu reportei no primeiro painel que eu fiz pela manhã, eu vou repetir aqui novamente, não os mesmos dados, outros, evidente, mas parabenizar nossos colegas advogados aqui, parabenizar pela data do dia 11 de agosto, né? Passado aí, uma classe importante, e sem advogado não tem democracia, então, parabéns mais uma vez para todos os advogados aqui presentes. Parabenizar o nosso querido presidente Sintraporte, Miro Machado, e toda a diretoria do Sintraporte que está presente aqui, prestigiando esse momento único. Por que eu digo único? Porque é o momento em que o trabalhador portuário está sendo ouvido, e não são só lamentações, são soluções, são encaminhamentos, são situações onde a gente pode convergir para o bem do porto, para o bem da coletividade, para o bem da sociedade santista. E uma coisa é falar e ter opiniões, e outra coisa é você apresentar dados. Então, William Edward Deming, ele dizia o seguinte: sem dados você é mais uma pessoa com mais uma opinião. Então, esses dados que eu estou trazendo para vocês aqui, referente a esse nosso painel, ele foi extraído da RAIS, do Ministério do Trabalho e Emprego e dos relatórios aí da Autoridade Portuária daqui de Santos. Então, o porto move o Brasil, mas quem cuida de quem move o porto? E aí a gente entra aí nessa celeuma, que é esse nosso ponto aí, que nós vamos trabalhar. Então, via de regra, no aspecto geral aí do que a gente vive aqui no aspecto portuário brasileiro, quase 110 mil pessoas sustentam formalmente o setor no Brasil.
Dessas quase 110 mil pessoas formalmente que se trabalha como trabalhador portuário, e diga-se de passagem, não existe essa nomenclatura trabalhador portuário. Você tem lá o trabalhador de estiva, o trabalhador de capatazia, o arrumador, dependendo da situação onde ele está localizado ali no Brasil, mas o nome trabalhador portuário efetivamente você não vai encontrar. Enfim, desses quase 110 mil, 34 mil são daqui do estado de São Paulo. O setor, ele cresceu. Quem move a carga, encolheu. E aí, entre 2010 e 2022, o Brasil, o crescimento do setor ele é puxado pela administração e pela gestão, não por quem fisicamente movimenta a carga. O que eu quero dizer com isso? Que houve um aumento na questão da gestão e da administração, com criação de setores específicos para gerir essa mão de obra. Entretanto, a contratação e a movimentação de carga por pessoas, trabalhadores, isso aí diminuiu. Então, houve um aumento de 54,4% na questão de administração e gestão e uma redução de 17,3% com relação às pessoas que efetivamente trabalham. Todos trabalham, né? Mas quando eu falo efetivamente trabalha, é quem movimenta ali o trabalho de forma manual, forma braçal. A força de trabalho portuária, ela envelhece 4 vezes mais rápido. Então, em 2010, essa faixa, você tem aqui, 5,4% dos trabalhadores tinham menos de 65 anos, ou mais, em 2022. Em 2010, essa fatia era de apenas 1,4%. Então, no mesmo período, a participação de menores de 30 anos caiu 32,2% para 22%. Então, muito embora esses dados eles devam melhorar numa próxima estatística, por conta do ingresso de novos profissionais nos quadros do órgão gestor de mão de obra. Santos cresce 3 vezes mais rápido que o Brasil. O que eu digo com isso? Então, em 2010, nós tínhamos 14.782 pessoas trabalhando no vínculo formal da atividade portuária. Em 2022, estamos com 23.702 pessoas. Então, o município de Santos, ele concentra, olha que interessante, 21,6% de todo o aspecto dos trabalhadores no Brasil. 21% está aqui no Porto de Santos. Todo o emprego portuário formal no país, então Santos concentra 21,6%. A automação está mudando quem trabalha no porto. Mais carga movimentada em contêineres, com a participação relativamente decrescente da mão de obra operacional direta que nós nos reportamos aí anteriormente. Então, nenhuma pesquisa brasileira, ela apontou como é que está esse trabalhador que está vivendo esse momento de transição. Então, se a gente fala de contratação, e eu vou falar, a pergunta que vai ser para todos, trata-se da governança. Como é que a gente fala de governança sem tratar desse aspecto principal, que é o indivíduo que está trabalhando com a cabeça: será que eu vou estar trabalhando daqui a 1 ano na mesma situação? Ou será que esse mercado vai continuar existindo? É uma preocupação que aflige essas pessoas. Não basta medir quantas toneladas um porto movimenta, é preciso medir o impacto dessa movimentação sobre as pessoas que fazem o porto funcionar. E isso não é um discurso de sindicalista, nem de advogado de defesa, é um discurso de um ser humano para outro ser humano. Porque quem trabalha na operação portuária, efetivamente trabalha na operação portuária, e mais uma vez, todos trabalham, mas quando eu falo efetivamente, é o cara que está lá, dia, noite, para quem acha que não tem sacaria, ainda tem sacaria, tem castanha, isso pesa. Então, considerando a expansão dos TUPs e as mudanças na lei, as possíveis mudanças na lei, qual o modelo de contratação garante a melhor governança para o setor, conciliando a eficiência das operações com a segurança jurídica para os trabalhadores portuários avulso? Então, a gente fala da contratação, a gente fala da governança, mas principalmente, como é que vai ficar, como é que é esse cenário? Qual seria a melhor forma? Qual seria a melhor maneira? Então, as pessoas estão aqui hoje, e mais uma vez eu agradeço os colegas que estão aqui. Eu acho que esse metro quadrado é onde mais tem advogado, então, né, vamos fazer aqui, eu tenho certeza absoluta que vai ser uma apresentação de peso, mas acima de tudo, não, Bruno, mas acima de tudo eu ia falar agora de educação, porque todos aqui, mais uma vez, somos pessoas, e a nossa educação de todos nós, ela vem do nosso berço, e a gente vai provar isso aqui hoje e agora. Bom, a primeira pessoa que eu peço para deixar o seu apontamento
Doutora Silvia Costa Bravo, da Bravo Lopes Advogados. Doutora, está com a senhora a palavra. Boa noite. Obrigada, Fabiano, pelo convite mais uma vez. É um prazer estar aqui. Realmente é uma alegria para a gente poder participar de um congresso onde o trabalhador... Não. Doutora, só um minuto. Eu vou cronometrar aqui, porque são 5 minutos para cada colega. Eu volto aqui os seus minutos, tá? São 5 minutos. Ele me conhece. Eu vou marcar aqui, e à medida que o tempo for se exaurindo, eu aviso, olha, 1 minuto, 30 segundos, enfim. Mas eu tenho certeza que vai dar tempo para todo mundo. Meu Deus. Você não me conhece. Eu acho que eu falaria aqui. Então, eu vou tentar ser breve, mas obrigada pela oportunidade. Vai ser difícil, porque eu sou uma pessoa... Então, vamos lá. É claro que, na nossa visão, nós tivemos aí um sobressalto legal com o PL, né? Foi um susto. A gente foi aí surpreendido com essa proposta legislativa tão rápida, né? Eu acho que nunca houve uma mudança tão radical na legislação portuária em tão pouco tempo. Mas, em relação aos TUPs, especificamente, lógico que esse PL traz vários problemas, mas, especificamente, em relação ao TUP, eu acho que o PL veio para tentar regular o que o Poder Judiciário, o desequilíbrio que o Poder Judiciário acabou equilibrando. A gente tem uma decisão judicial hoje que garante o trabalhador portuário avulso o direito de trabalhar, inclusive, nos TUPs, né? Porque o trabalhador portuário estava fora do TUP, o avulso, ele estava fora do TUP. E a gente teve uma decisão judicial super importante, o pessoal da FNE está aqui também, o pessoal da FECONVIP está aqui, que participaram diretamente dessa ação. Então, se me perdoa, doutor Mário Teixeira, se me permite elogiar a iniciativa dessa ação, que foi uma decisão extremamente importante, que trouxe uma mudança significativa para o trabalhador portuário avulso. O trabalhador portuário avulso estava fora do sistema, fora da mão de obra do TUP, né? E isso trazia um desequilíbrio no porto, né? Então, graças a essa ação judicial, a gente conseguiu uma decisão judicial para trazer o trabalhador portuário avulso para os TUPs. É claro que o PL veio para tentar tirar esse ganho do trabalhador, né? Mas, felizmente, a gente está brigando, a gente está lutando contra o PL, a gente entende que esse PL não é favorável ao trabalhador, por óbvio, mas o que eu acho que é o mais significativo é que o Poder Judiciário trouxe equilíbrio para o desequilíbrio que havia. Então, na nossa visão, não há motivo para agora o PL tentar voltar. A gente vai ter esse avanço que o Poder Judiciário trouxe, o PL está tentando tirar do trabalhador, e é contra isso que nós vamos lutar. Entendo que a mão de obra avulsa é a melhor forma de fornecimento de mão de obra, não tem mão de obra mais produtiva, mais barata, mais eficiente, porque ela é mão de obra que você só requisita na necessidade. Então, eu não tenho dúvidas de que o trabalhador portuário avulso é o trabalhador mais eficiente e de melhor custo-benefício para qualquer operador portuário, tanto dentro e fora do porto organizado. Por isso que essa decisão judicial ela é tão relevante. E eu entendo que ainda não houve mudança legislativa, nós vamos brigar até o final para que não haja, mas eu acho que o ponto central da discussão hoje, que nos é caro, é brigar para que essa decisão judicial seja efetivamente implantada, para que esse desequilíbrio social seja minimizado, que o impacto para o trabalhador portuário avulso seja reequilibrado, porque hoje o que a gente tem é uma desigualdade, né? Até para a gestão econômica entre os operadores mesmo, nós temos um desequilíbrio, né? Porque o custo de operador que usa o OGMO é diferente do que não usa o OGMO. Então, a gente precisa que essa decisão seja efetivamente implantada, e nós vamos, eventualmente, adotar as medidas necessárias aí para brigar por esse PL, para que mais essa... Eu sei que o PL, a gente fala muito de exclusividade e tal, mas essa questão do TUP
está passando um pouco despercebido, porque nós temos uma decisão judicial que nos é extremamente favorável e que traz para o trabalhador portuário mais um mercado de trabalho, que hoje ele não tem. Então, a gente fala tanto de automação, a gente fala tanto de ajuste social, mas, neste ponto específico, está meio que sendo atravessado, quase ninguém toca nesse assunto dessa alteração legislativa, não é que a alteração legislativa, que o PL quer trazer, porque já prevendo, nessa decisão judicial, que essa ação aqui da FENOP, da FNE, da FECONVIB, conseguiram. Então, eu acho que essa movimentação dos TUPs, a gente tem que prestar atenção, a gente não pode achar que é uma mera coincidência que a lei, que o PL traga essa redação. É claro que eles estão visando matar a decisão judicial aqui, que a gente tem, que está já na reta final, está quase nas últimas instâncias, aí, faltando pouquinho só para tramitar, né, falta pouquinho para a gente conseguir uma decisão praticamente transitada em julgado, se ela se mantiver assim. Então, eu acho que, já percebendo que essa decisão judicial está avançando, os TUPs se mexeram. E a gente, no PL, a gente está brigando, às vezes, por... Um minuto para suas considerações finais. Para aquilo que chama muito atenção, que é a exclusividade. É claro que a exclusividade nos é cara, é claro que é. Ninguém está dizendo que não. Mas, como o nosso assunto aqui é TUP, a gente tem que também brigar para que essa decisão judicial ela seja aplicada também nos TUPs. Eu acho que a gente está, talvez, sendo deixado levar pela maré aí da exclusividade, mas esse é um assunto que a gente tem que ficar bem alerta, a gente tem que ficar bem vigilante, para não deixar que isso passe despercebido no PL, eventualmente, ou numa eventual alteração legislativa, porque a gente sabe que tem uma decisão importante vindo aí. Então, temos que, aí eu falo, né, não falo na parte mais de custo e tudo mais, mas eu digo mais na parte social. A parte social, para nós, é muito importante. Então, temos que brigar para que essa decisão judicial ela seja aplicada na sua totalidade. Obrigada. Obrigado, doutora. O Bruno estava se coçando aí para falar, né, Bruno? Bruno, eu vou dar a palavra para ti agora. Relembrando, 5 minutos aí, e à medida que o tempo vai passando, a gente avisa, tá? Obrigado, querido. Bruno, presidente da Estiva de Santos. Companheiro aqui, para quem não sabe, né, eu acho que todos sabem, só que o pessoal que é de fora, é um trabalhador portuário, também é formado como advogado, não é isso? E é um cara muito inteligente e sempre ajuda a gente aqui. Eu agradeço, mas o seu tempo continua sendo 5 minutos. Não foi relevante o que eu falei. Cumprimentar a todos, principalmente as mulheres, muitas mulheres de todo o Brasil aqui presente, as nossas estivadoras aqui do Porto de Santos, as trabalhadoras do Sintraporte, de todos os sindicatos, né? A nossa advogada e todas as mulheres presentes, a autoridade portuária também está aqui presente, de outros lugares, defensoras aí dos sindicalistas, dos trabalhadores. E eu vi a sua estatística ali, os seus números, mas eu acho que você errou grande em alguma coisa. Você falou que apenas 22% dos trabalhadores hoje são novos, não foi isso? Não. Não foi isso? Os Não, dados? Eu falei que os dados que a gente... Deixa eu ver aqui. E, na verdade, esses dados não são meus, tá? São da RAIS e do Ministério do Trabalho e Emprego. Mas, sim, mas vamos continuar. Sim. A gente já foi novo aqui nesse porto. E a nossa produção também era pequena. E com o passar dos tempos, e com a nossa idade avantajada, que já estamos, né? Eu já sou um senhor de 52 anos. Quando eu cheguei aqui, eu tinha apenas 19, tinha cabelo, não tinha barriga, né? E a nossa produção era muito pequena. E hoje, nós, como o maior porto da América Latina, e todos os portos do Brasil, que também tem a sua comunidade portuária aí com a idade mais elevada, batemos recordes e recordes. Então, a diferença de idade não muda em nada. O que muda é a falta de trabalhadores. O
O meu sindicato tem 250 trabalhadores aprovados num processo seletivo e tem algumas fainas em aberto todo final de semana. E aí eu tenho que negociar grandemente dentro de uma convenção coletiva de trabalho para colocar esses trabalhadores no sistema, sendo que ele já está aprovado no processo seletivo, está numa fila de espera. E aí dá para rejuvenescer e dá para também dar um conforto para nós que já estamos numa idade elevada, quando o operador portuário, o terminal de container, os patrões, os TUPs, quem quer que seja, contribuam para um PDV, para a gente oxigenar o sistema. Muita gente está aí no sistema até hoje esperando apenas isso. Agora, para falar de TUP, aqui a gente só trabalha com a Cargill e com a Deep World, né? É bem difícil negociar com a Deep World, mas não é nosso inimigo, não, como o gringo veio aqui e falou. É um terminal que a gente já tocou fogo lá, já jogou bomba lá, e se for preciso a gente faz de novo. Mas nós estamos no banho-maria, então estamos na política da boa vizinhança. Vamos levar em consideração, vamos aplaudir a Deep World. Se vier outros TUPs, que aceitem os trabalhadores portuários avulsos, que levem eles lá para dentro, e aí nós vamos fazer eles baterem recordes. A gente não tem medo de trabalho, a gente não escolhe para onde ir, a gente só tem que ter respeito e um bom salário. E a gente briga isso aí em TUP, em cais público ou em qualquer lugar que seja. Samuel, da Deep World, Evandro, Tiago Robles, o acordo da Deep World está vencido. Vamos assinar esse acordo aí, melhorar o salário do trabalhador, ok? Então é isso aí. Vou encerrar minha fala aqui e agradecer a presença de todos. Luiz Fabiano, parabéns para você. Você é um desbravador, tá bom? Sozinho aí, brigando com todo mundo, angariando migalhas dos sindicatos que a gente não tem dinheiro para bancar, e você conseguiu fazer o 3º congresso. Ano que vem terá o 4º. E se Deus quiser, os empresários olharem pelos trabalhadores e passarem a tratar os trabalhadores com educação, além de um bom salário, também vai financiar o seu congresso. Obrigado a todos. Obrigado, Bruno. Sempre muito contundente aí na narrativa, na oratória, e tem que ser assim. A gente expõe de maneira, às vezes, um pouco ácida, mas é uma forma de expor também. E evidente, sempre dentro da educação, dentro da polidez. O Mário Teixeira, nosso presidente aqui da FECONVIB, o senhor está com a palavra, presidente. O senhor queria fazer uma narrativa sobre a tramitação final da PL 733, também queria fazer. etc. e tal, mas, embora a celeuma que seja, qual seria a melhor forma de governança e a contratação, né? Mas a gente faz esse adendo aí, dentro dos 5 minutos, evidente, né? Porque depois o pessoal fica no ouvido aqui também. Não, primeiramente, eu queria saudar e agradecer o convite aí do Luiz Fabiano, saudar os companheiros do painel e saudar todos os demais companheiros e companheiras presentes. Na verdade, eu acabei sendo provocado pela colega aqui e tenho que falar rapidamente e ver se eu consigo, nesses 5 minutos, tentar ser objetivo. Com relação a esse processo nosso sobre os TUPs, eu tive o prazer de ser o patrono de uma reconvenção. Tá? Muitos discutiam comigo, não é possível, mas conseguimos, né, Bruno? A reconvenção, e essa reconvenção mudou tudo e eles tentaram entrar eles tentaram rever a decisão através de embargos. Veja o absurdo. A decisão foi unânime e eles entraram com embargos infringentes. Quem é advogado sabe que, se a decisão é unânime, é quase impossível embargo infringente. E foram derrotados. Em função dessa derrota, eles estão tentando um outro instrumento jurídico agora. Eles voltaram
a peticionar na ADI deles, né, que eles não conseguiram liminar no início, está no Supremo, e estão tentando novamente uma liminar para tentar a suspensão, pelo menos enquanto dura o processo, da exclusividade. Quer dizer, eles estão seguindo um outro caminho. E o relator não é muito confiável, embora ele esteja sempre na mídia, que é o Alexandre de Moraes, e eles estão colocando como fato novo no processo essa decisão recente que os derrotou no TST com relação a essa nossa reconvenção. Então, eles estão tentando novamente. Eu pretendia falar aqui um pouco sobre as hipóteses de tramitação do PL 733 diante do encerramento da atual legislatura. Tá? E eu vou ter que falar muito rápido, porque o nosso tempo é pouco. Primeiro, dizer o seguinte: esse processo, esse projeto de lei não vai ter sua votação concluída nessa legislatura. Pode anotar os companheiros, não vai ser concluída nessa legislatura. Porque o máximo que pode acontecer é dele ser votado na Câmara dos Deputados. Agora, para votar na Câmara dos Deputados, eles também estão com um problema, que hoje o processo está parado, aguardando o voto do relator. O relator disse que vai votar depois da eleição, mas ele tem que enfrentar, além do que nós discutimos até hoje com relação ao projeto de lei, as propostas apresentadas, ele também tem que apreciar nossos aprimoramentos de emenda que nós apresentamos, para tentar acomodar a situação com relação aos interesses legítimos, vamos dizer, de todos os trabalhadores. E só que ele está com os prazos todos vencidos, a comissão está com os prazos vencidos. A comissão, ela tem 40 sessões para discutir o projeto de lei. O relator teria 20 sessões da Câmara, né, do plenário da Câmara, para apresentar seu relatório, e teria mais 20 sessões de prorrogação. Os prazos todos foram vencidos. Todos vencidos. É isso que eu quero chegar lá. O que pode acontecer com isso? Pode acontecer o autor do projeto, que é aquele baiano, Leur Lomato Júnior, ele pode pedir para que seja votado. O autor, o presidente da comissão, pode substituir o relator. Mas com relação ao projeto, a tramitação na comissão, como está vencida, o presidente da Câmara pode avocar o processo e encaminhar para o plenário da Câmara. Qual é o problema maior aí? É que no plenário da Câmara não se sabe o que os 513 deputados vão fazer com esse projeto de lei. Agora, se o projeto for votado, se ele for votado na Câmara dos Deputados, aliás, na comissão, se ele for votado na comissão antes do término da legislatura, ele vai para o Senado. Ele vai para o Senado se não houver recurso de 52 deputados que podem encaminhar ele para o plenário da Câmara, ou seja, encaminhar para os 513 deputados. Aí ele passa a tramitar no Senado, mas com certeza só na nova legislatura. Agora, se ele não for votado, se o projeto de lei não for votado na comissão, a comissão vai ser extinta. Vai ser extinta, e só que o projeto não é arquivado. O projeto vai tramitar na nova legislatura, em 2027. Se ele não for votado até 31 de janeiro de 2027, que termina a legislatura, ele vai para a nova legislatura, e não é certeza que ele vai ainda tramitar como numa comissão especial também. Poderá até tramitar, mas não numa comissão especial. Então, o que pode acontecer se não for votado também na Câmara é que
na Câmara, nessa legislatura, na próxima legislatura, ele vai ter uma nova comissão, com uma nova composição, com o novo presidente, se tiver comissão, né? Com o novo presidente da comissão e com o novo relator. E não se sabe o que ele vai querer discutir. Se ele vai querer discutir o que foi encaminhado até agora, com os aprimoramentos que nós apresentamos, para atender o interesse de diversas finais, presidente. Ok, para atender diversas reivindicações, ou se na nova legislatura eles venham a discutir aquela pior questão, que é o projeto de lei como veio da comissão, da famosa comissão de juristas. Então, não se sabe o que vai acontecer. O que nós temos, com certeza, vocês podem escrever, é que o projeto de lei não vai ter concluída a votação nessa legislatura. Como eu disse, o máximo que pode acontecer é até ele vir a ser aprovado na comissão especial e depois ir para o Senado e ficar aguardando a tramitação no Senado. Seria isso, meu companheiro. Obrigado, presidente, pelas suas considerações, pelos seus apontamentos. E levando em consideração aí que o senhor levantou toda essa questão do Senado, tudo que acontece em Brasília, é evidente que o moderador ele sempre guarda para si as suas opiniões, é o que eu vou fazer. Entretanto, falar alguma coisa sobre a Bíblia não faz mal, né? Então, no calar da noite, simples como a pomba, prudente como a serpente. Acho que tudo que vem dessa maneira, se arrastando com essas dificuldades, a gente sempre tem que olhar com um olhar um pouco mais cauteloso. Eis que vos mandarei entre os lobos, portanto sejais simples como a pomba e prudente como a serpente. Mas, esquecendo as pombas e as serpentes, doutor Tiago Rebels, considerando a expansão das TUPs e as mudanças na lei que a gente possivelmente pode acontecer, e verificando também a questão da governança, da melhor forma de contratações, que meios, que mecanismos a gente teria, de que forma isso aí poderia acontecer, para que ficasse bom, né? Para o trabalhador portuário avulso e não tivesse dor de cabeça para os terminais portuários, não tivesse passivos, trabalhistas, enfim. O senhor é expert no assunto, acho que vai desenrolar bem. Obrigado. Eu também não tenho a bola de cristal, viu, Marcelo? Fica difícil, mas vamos lá. O presidente foi bem, ele esperou o PL para depois ele responder. Boa noite a todos, é um prazer, uma honra estar aqui nesse painel, junto com 2 presidentes aqui de sindicatos santistas. Em nome deles, gostaria de cumprimentar todos os presentes. Luiz Fabiano, também gostaria de agradecer muito pelo honroso convite. É um privilégio muito grande para a gente poder estar aqui. E, Marcílio, eu vou ser muito pragmático na resposta. Eu acho, e me atendo bem à tua pergunta, tá? Governança. Eu acho que hoje o principal ponto que desagrega valor à mão de obra avulsa, principalmente, é a qualificação, Marcílio. A ausência de qualificação. E a gente sabe que essa culpa não é do trabalhador. Alô? Oba. A culpa da ausência de qualificação não é do trabalhador. O trabalhador foi jogado ao descaso pelo Estado, pelo menos nos últimos 20 anos. Acho que todo mundo aqui conhece o sistema de arrecadação para qualificação do trabalhador portuário, que ele é feito por lei e por decreto com o envolvimento da Marinha. Então, não são as empresas diretamente que custeiam o treinamento, elas recolhem um imposto que tem que voltar para esse treinamento acontecer por intermédio da Marinha. Nos últimos 20 anos, a gente não tem notícia, presidente Miro me corrija aqui, de retorno nem de 2% ou 3% de toda a arrecadação. Eu mesmo, quando cheguei no sistema, tive o prazer de acompanhar o presidente Miro no Rio de Janeiro, onde fomos na Capitania Geral de Portos para poder dialogar e pedir verba, né? Naquela época, a gente tinha R$1 milhão para treinar 6 mil trabalhadores, a gente saiu de lá com 2 milhões, né? Foi o dobro, né? Foi a viagem mais produtiva que eu já tive, mas mesmo assim insuficiente para o treinamento. Então, pessoal, o que eu penso? Eu acho que a melhor metodologia para a gente se manter no mercado, para a gente ampliar a participação do trabalhador avulso, tanto no porto organizado quanto nos TUPs,
é o caminho da qualificação, né? Como acontece em todas as profissões, né? Mas, Tiago, como é que a gente faz isso, né? Você já falou que o Estado legou ao descaso, e como é que a gente faz? A gente precisa se unir. Eu acho que o primeiro ponto é uma coalizão de trabalhadores, empresários, marinha, todos os envolvidos no assunto. Sindicatos, todos, e pressionando o governo para que tenha alguma providência imediata. A gente tem notícia de alguns acordos, até que está no PL, que prevêem um sistema novo de treinamento. Eu acho isso também plausível, um sistema novo, mas acho que, se a gente for ter recurso para continuar tentando qualificar o trabalhador para o presente, a gente vai perder o futuro. A gente precisa hoje qualificar para frente, mas não tem recurso. Então, eu acho que há de haver uma coalizão de todos os atores do segmento portuário. Por que eu falo todos? Porque a falta de qualificação também atinge o operador, também atinge o contratante, assim como está atingindo o trabalhador, que vai perdendo aos poucos o mercado de trabalho. Então, eu não vejo outra forma, Silvia, sinceramente falando. Acho que as ações judiciais são importantes, né, porque garantem um direito, enfim, né, é um direito do trabalhador e do sindicato pleitear, mas eu acho que elas não criam a institucionalidade e a sequência futura que a gente precisa, que vai vir necessariamente pela qualificação. O avanço da sociedade já é posto, né, não tem como ter retrocesso nesse avanço, não é algo que um setor da economia consiga brecar. Então, a gente tem que acompanhar, e para acompanhar vai ter que qualificar, presidente. Essa é a minha visão muito precisa sobre esse assunto, porque nos últimos 10 anos em que estive no OGMO gestor aqui de Santos, eu aprendi a admirar demais as categorias portuárias. Sejam eles trabalhadores vinculados, sejam eles trabalhadores avulsos. Eu mesmo, quando cheguei no sistema, tinha uma visão muito diferente da que eu tenho hoje. São heróis, são trabalhadores realmente que entregam a vida naquele trabalho, que merecem todo o respeito e toda a qualificação, para que continuem sendo muito úteis. E, com isso, eu não vejo necessidade das ações judiciais, né? Porque o TUP vai querer contratar. É bom? Ele vai querer contratar. E ele vai ter que pagar também o preço, que é o preço do mercado, né? Porque vai se regular o mercado pela qualificação. Eu acho que há um exemplo aqui em Santos, o presidente Bruno já mencionou, a Deep World, que é um TUP, que consome, né, mão de obra avulsa, tanto quanto vinculada nas categorias laborais, hoje já numa institucionalidade plena, né, de negociação, como temos, né, presidente? E eu acho que é isso, pessoal. Assim, se não tiver qualificação, a gente não consegue avançar. Então, governança, qualificação. Tiago, perfeito, sensacional. Para deixar tempo para o senhor. Olha só, o que o Tiago nos colocou aqui, o doutor Tiago nos colocou aqui, é um divisor de águas. Porque, primeiro, que ele falou exatamente do ponto fulcral da situação, que é a governança. Sem governança, a gente não tem nada. Sem governança, a gente vai acabar esbarrando onde? No judiciário. Eu acho que já é tanta ação no judiciário, já tem tanto conflito no mundo, se a gente pode convergir de uma maneira onde fique bom para todas as partes, e nunca vai ficar bom, porque o que é bom para mim não vai ser bom para outro colega. Então, a gente tem que chegar nesse momento de convergência e entender o seguinte: olha, a gente precisa de união. É isso que o senhor falou. Precisa de união, olhar para frente e saber de que maneira que a gente vai tocar o barco, né? Dentro dessa minha andança de 31 anos na área portuária, os últimos 6 é numa TUP, é trabalhando. Então, você enxerga a diferença operacional que tem dos lados, tanto do avulso, do vinculado numa TUP. Então, a gente passa por um momento de, às vezes, mudança de cultura. Eu não sou obrigado a fazer o outro enxergar da mesma maneira que eu enxergo, mas talvez a gente enxergar o mesmo horizonte juntos, e isso dá trabalho, mas a gente precisa conversar primeiro. Bom, para falar de horizontes e de um bom trabalho que vem sendo feito, evidente, nada melhor do que chamar aí nosso presidente da Federação Nacional dos Portuários, o Gianeto. Meu mestre, estou com o senhor. Alô. Quero citar alguns nomes antes, tá? Cláudia, da Equidade de Gênero do Supra, Ádila Conferente do Pará, Ivete Estivadora da Bahia, Daiane Vigia de Paranaguá,
Caroline, de Santarém. Desculpa. Catiúcha, do Espírito Santo. Vânia, estivadora do Rio de Janeiro. Ellen, uma companheira nossa do Rio de Janeiro. Se eu não citei algum nome de alguma mulher, todas estão de parabéns pelo excelente trabalho aqui na frente. Eu acredito, eu digo aqui sem medo de errar, que foi o melhor painel. E aproveitando, eu não posso deixar de falar sobre uma questão que a Ivete, da Bahia, Manoel Sangalo, falou, sobre como colocar a obrigatoriedade, os direitos das mulheres na questão da gravidez, na questão do banheiro, de tantas outras questões. É na ANR. Eu concordo que é na ANR. E a gente tem que trabalhar. E falo para a gente, nós aqui que somos presidentes de sindicatos, e as operadoras portuárias, nós temos que colocar nos acordos coletivos, enquanto não tem a CNR, a questão da gravidez. Uma mulher não tem, a gente não tem o direito, a atividade não tem o direito de que a mulher fique com medo de exercer a divina tarefa de ser mãe. E isso que acontece, porque essas mulheres que trabalham aqui, nos portos, não tem como ficar grávida e trabalhar, entrar dentro de porão, respirar poeira, carregar, baixar, levantar. A gente tem essa obrigação. Eu já conversei lá com o Valtinho, que está aqui na plateia, não estou enxergando ele, que lá no Rio de Janeiro, nosso próximo acordo coletivo, nós vamos sair, vou falar um palavrão aqui, porque o companheiro não falou, tá? Nosso companheiro daqui. Sair na porrada, mas temos que colocar essa questão da gravidez. E uma coisa óbvia, o banheiro. Eu queria falar também um pouquinho, eu preciso falar sobre a questão da automação. Só para a gente pensar um pouquinho também sobre isso. Eu sou 60 mais, 70. Hoje, na minha adolescência, a minha infância, adulto, com 20 e poucos anos, 30 anos, eu não via tanta gente morando na rua. Eu não via tanta criminalidade. Eu não via tanta fome. Cara, está ligado diretamente à automação. Se é uma das consequências. Isso é muito sério. Desculpe os empresários que defendem a automação, porque é o caminho normal, mas antes de defender a automação, tem que ter aquela briga que o Mário Teixeira tem. Qual é o artigo da Constituição? Sobre a questão de preparar. Eu acho que é o artigo 7º, eu não sei bem qual é. Eu não sei, a gente tem que fazer. Cara, isso é uma obrigação. Porque os próprios poderosos não vão poder sair à rua. Então, isso é muito sério. Automação é uma necessidade. E o povo? Existem muito mais pessoas na Terra, nas cidades, e muito menos trabalho. O que vai acontecer? Então, é uma obrigação de sobrevivência. O empresário, o milionário, vai estar bem de vida, vai ganhar muito dinheiro, mas não vai poder sair de casa, então vai sair com segurança, com sei lá o quê. A gente tem, nós sindicalistas, nós, vocês empresários, nós trabalhadores, temos que fazer mais ou menos o que o companheiro do IDC falou aqui. Se unir e contra. É um retrocesso? Vamos ter uma solução. A nossa atividade é negociar. O exercício sindical é negociar. Eu sempre falo lá no nosso sindicato e aqui na federação que estamos dispostos sempre a negociar. Não tem pauta que a gente não possa negociar. Todas as pautas. Vamos conversar. Se a gente não chegar a um consenso, vamos usar a nossa força, o nosso direito
legal de greve e de protesto. Eu queria falar sobre automação, porque aqui não vai ser colocado, porque a pauta é, em especial, o trabalho avulso. Mas eu concordo, doutor. A excelência do trabalho de vocês e a importância, e que é um bom negócio ser trabalhador, um bom negócio para o empresário, vai fazer com que os TUPs contratem vocês. Porque cada dia nós estamos melhor, vocês estão melhores. Mas a gente não pode esquecer de algo. Das autoridades portuárias. O que acontece com as autoridades portuárias? É uma divisão de cargos. Tem gente que vai lá só para... Lá no Rio, em 10 anos, tiveram 12 presidentes. Isso não tem continuidade. Existem portos no mundo em que tem que ter mandato. A gente tem que brigar pelo mandato nas companhias docas. A gente tem que brigar para que aquelas pessoas que ocupem os cargos nas autoridades portuárias tenham, de fato, conhecimento e não atendimento a critérios políticos partidários. Que, desculpe, eu sou um cara de esquerda, petista. Todos os partidos, desde a época da ditadura, passando por todos os presidentes, houve distribuição de cargos de forma política, sem a qualificação necessária para exercer o comando da autoridade portuária. Isso acontece sempre, nós temos que ir contra, porque para onde vai a governança? Se a autoridade portuária, que deve ser aqui, vai coordenar todo esse trabalho, supervisionar, foi distribuído para pessoas que não têm conhecimento e não estão aqui com as intenções que são necessárias ao gestor público. Eu fiz questão de levantar essa tese, fugindo um pouquinho da... Presidente, 1 minuto para suas considerações finais. Fugindo um pouquinho da nossa pauta, mas que tem tudo a ver. Vamos unir. Bruno, bota para quebrar aqui, vocês estão com o Pomini vai fazer 4 anos. Não mudou. Quantos mudaram lá no Rio? Quantos diretores mudaram lá no Rio e todos os outros estados? Quantos? Por quê? Temos que nos unir em defesa do porto organizado. Temos que nos unir em defesa da autoridade portuária, porque é uma questão de soberania nacional, exatamente isso, é uma questão de defesa do nosso país. Obrigado. Obrigado, presidente. Só um apontamento aí impecável, tudo que o senhor falou, mas só para acrescentar, quando a gente fala das pessoas, a gente fala de nomes, nós estamos falando de CPFs. Então, por trás de um CNPJ, tem um CPF que está no comando. Então, não é o João, o José ou a Maria que está certo ou que está errado, ele está exercendo a função e o papel institucional dele. O que o nosso presidente colocou, e ele está certíssimo, nós, enquanto pessoas, enquanto trabalhadores, enquanto entidades sindicais, temos que exercer o nosso papel funcional, nosso papel institucional. Não se trata de ser bom ou ser ruim, se trata de um papel institucional, onde as pessoas têm que fazer. Se alguém não fizer, a coisa não vai andar, não vai ter governança. Então, o caminho é esse daí. Bom, por falar nessa questão de as coisas andarem e governança e caminhar para frente, que é para onde se caminha, Antônio de Lisboa Amâncio Vale, secretário de Relações Internacionais da Central Única dos Trabalhadores, da CUT. Por favor, a palavra está com o senhor. Obrigado. Eu quero primeiro me apresentar. Já fui apresentado, eu não sou advogado, eu sou professor. É melhor do que vocês, é professor, ele ensina vocês. Tá certo. E eu queria, primeiramente, também agradecer ao Luiz Fabiano pelo convite, é uma honra estar aqui discutindo isso com vocês. Eu vou, nesses meus 5 minutos, o Fabiano me pediu para falar um pouco de como está a questão da regulação do trabalho, da contratação do trabalho mundo afora. Eu, além de ser secretário de Relações Internacionais da CUT, eu sou
membro representante do Conselho de Administração da OIT. A OIT, alguns dos colegas, às vezes, passados já citaram, é uma agência da ONU, acho que todo mundo conhece, tripartite, é a única onde os trabalhadores têm voz e voto. Eu sou membro, portanto, do Conselho de Administração. E nós temos discutido lá, ao longo dos últimos anos, né, exatamente, entre outros temas, exatamente esse tema, digamos, das mudanças de relações do trabalho. Para que vocês tenham uma ideia, nos últimos 10, 15 anos, nós tivemos mais de 70 reformas trabalhistas no mundo inteiro. A gente falou muito da reforma trabalhista brasileira de 2014, e nós estamos agora com uma reforma, entre aspas, engatilhada, que é a questão da mudança da jornada de trabalho, do fim da jornada de trabalho 6x1, não deixa de ser, caso aprovado, e a gente espera que aprove, não deixa de ser uma reforma, mas fora essas, tem mais quase 70 no mundo inteiro. E quase todas no sentido de retirar direito dos trabalhadores. Entre essa posição de retirar direitos, tem muito a ver a questão dos modelos de contratação, porque cada vez mais, né, isso acontece já desde os anos 80, né, com o famoso advento do neoliberalismo, é que se retira direito dos trabalhadores para garantir mais lucro para o sistema, enfim, o sistema capitalista, para as empresas, enfim. E isso, evidentemente, que tem gerado, né, um problema gravíssimo que tem a ver, por exemplo, com a pejotização no Brasil. Mas que não é só no Brasil, né? Esse processo de individualização, e que, especialmente, que retira dos trabalhadores os direitos coletivos, ou direito de negociação coletiva, é um retrocesso, sem dúvida nenhuma, no mundo inteiro. E é nesse sentido que a gente tem trabalhado lá na OIT, ou seja, é preciso que que os trabalhadores, né, não só lá na OIT, mas no mundo inteiro e também aqui, tenham clareza do que é possível fazer, mesmo que muitas vezes o modelo de contratação se mude, seja alterado. Porque, além do modelo de contratação, você tem que ter também o modelo de negociação. Ou seja, não é somente o modelo de contratação, por exemplo, no nosso caso brasileiro, o CLT, que garante direito aos trabalhadores. Há, portanto, inclusive, vocês do sistema portuário têm muito isso, mas existem outros modelos em que você pode, independente do modelo de contratação, garantir direito aos trabalhadores. Nós acabamos de sair da OIT, e o Luiz Fabiano pediu para eu falar, com a Convenção 193, que vem no sentido de regular o trabalho das plataformas digitais. Ou seja, as plataformas digitais, que tem a ver com essa galáxia que é a automação, muitas delas a gente conhece o rapaz do Uber e o menino que nos entrega sanduíche muitas vezes. Mas você tem hoje centenas de plataformas em todos os ramos. Eu acredito que no de vocês também já tem chegado, porque eu, que sou professor, sei que há municípios no Brasil que estão contratando professores via plataforma, né? Então, um dos elementos que a gente conseguiu agora nessa Convenção 193 é exatamente garantir que, independente do modelo de contratação, é preciso garantir direito a esses trabalhadores. Ele pode ser contratado da empresa, ele pode ser parceiro da empresa, ele pode ser autônomo da empresa, mas o que importa é que você tenha padrões básicos para garantir direito a esses trabalhadores. Entre eles, o direito de negociação coletiva, que acredito que seja um dos principais direitos de todos os trabalhadores e trabalhadoras, independente do modelo de contratação. Porque um problema que eu imagino que vocês passam é exatamente essa da negociação individual, né? Ou seja, não importa se você é autônomo, se é avulso, o que precisa é que você garanta direito independente do modelo de contratação. E isso serve para todas as formas, todos os ramos do trabalho. Eu não sei quantos minutos eu tenho, devo ter ainda 1 ou 2. Queria também voltar a esse tema que você levantou da automação. Eu acho que é uma coisa que a gente precisa analisar muito. Eu costumo dizer que as novas tecnologias são conquistas humanas, sejam elas as novas atuais ou as novas de 2 séculos passados, porque sempre houve avanço tecnológico, né? Ou de 3 séculos passados, ou do século passado, diante da Segunda Guerra Mundial. Então, o que acontece é que as tecnologias elas estão sempre avançando. A questão é para quem e para que elas são utilizadas. Para que elas são utilizadas e a quem elas estão beneficiando.
Então, vamos levar em consideração, por exemplo, os avanços tecnológicos que aconteceram após a Segunda Guerra Mundial. Como você tinha uma governança global que criava as condições para que os avanços tecnológicos fossem minimamente distribuídos para as populações, avançaram também as condições de vida dos trabalhadores. O que a gente tem hoje, na verdade, é o quê? São as tecnologias avançando enormemente e numa velocidade absurda, mas ao invés do resultado dessas novas tecnologias serem colocadas à disposição da humanidade, elas são colocadas à disposição, muitas vezes, do sistema financeiro e das chamadas Big Techs. O que então a gente tem que fazer? Se a nova tecnologia aumenta a produtividade, e se elas são uma conquista humana, como eu disse, então o resultado do aumento da produtividade das novas tecnologias tem que ser colocado à disposição da humanidade. Significa dizer o seguinte: se tem uma máquina que trabalha mais do que eu, mais rápido, e produz mais do que eu, então eu tenho que trabalhar menos. E a máquina não come, não mora, não veste, e o resultado do trabalho dela tem que ser para mim. Por isso que a luta, por exemplo, de dimensão na jornada de trabalho é tão fundamental. Então, eu acredito que é nesse sentido que a gente precisa trabalhar, ou seja, garantir que essas tecnologias sejam colocadas à disposição da humanidade, para o benefício dos seres humanos. Para concluir, então, eu acredito, então, companheiro moderador, que é possível, né, no caso dos trabalhadores portuários, avançarem muitas vezes na regulação, não só nacionalmente, mas internacionalmente. Existe, por exemplo, eu vou chamar de parentes, mas não são parentes, não sei como é que vocês tratam, os trabalhadores do mar, por exemplo, os marítimos, né, que são, enfim, são correlatos, né, com vocês. Existe a norma internacional do trabalho marítimo de 2006, né, que garantiu para os trabalhadores marítimos do mundo inteiro, porque eles estão, né, condições de trabalho. Então, nesse sentido, eu acho que é possível também, no modelo de mobilização e de organização nacional e internacional, garantir, não só para os trabalhadores de Santos, que são a nossa honra, né, um orgulho para todos nós, mas também para os trabalhadores de Paranaguá, né, enfim, do Nordeste e trabalhadores do mundo inteiro. Então, acho que é por aí que a gente deve caminhar. Muito obrigado. Obrigado. Só um adendo muito rápido aí. Tem um livro. Um livro do ex-ministro Breno Medeiros, do TST. Ele fala justamente a Sociedade 5.0 e o novo balizamento normativo das relações de trabalho no plano das empresas. Isso aí foi um livro que ele lançou. Houve um evento da OAB, aniversário, né, da legislação portuária, enfim. E esse é um livro interessante, ele fala exatamente disso aí que o senhor acabou de falar, o avanço tecnológico, o andar para frente. No século passado, a gente tinha aquelas pessoas que faziam a iluminação urbana colocando lá óleo de baleia. E ninguém mais coloca óleo de baleia para iluminar, né? Então, quer dizer, para onde foram essas pessoas? Assessorista de elevador. Então, a gente tem que olhar para frente. De fato, a tecnologia ela vem, a gente não é contra a modernização, mas a questão é de que maneira as pessoas são recepcionadas, né, e são integradas a isso. Não adianta a gente falar de ESG se a gente vai pegar uma parcela desses trabalhadores, uma parcela das pessoas, da sociedade, e deixar a margem em nome da modernização. Isso aí seria um absurdo. Enfim, o nosso último colega aqui que vai falar, nosso presidente do Sintraporte, Miro Machado. O presidente já está aí há bastante tempo aí na área portuária, sempre colaborando, sempre brigando aí pela melhoria dos sistemas, mas às vezes a luta ela é desigual, porque não só para o presidente de um sindicato, mas como para um presidente de uma federação, ou para um presidente de uma empresa, um gestor de uma empresa, tudo é difícil quando lidar com pessoas. E, mais uma vez, eu vou insistir aqui, o papel institucional dos sindicatos. As pessoas só vão entender o que é um sindicato quando se ver sem eles. As pessoas vão entender o papel de uma federação quando não tiver uma. É ruim com ele, muito pior sem. Esse é o meu ponto de vista. Miro, está contigo a palavra. Aliás, pega o outro que eu vou te interromper, que eu sei. Bom, eu vou falar em pé,
porque eu aprendi com o ex-presidente meu que a gente sempre tem que falar em pé. A gente está falando bastante respeito aqui hoje, né? Em sinal de respeito às pessoas que estão ouvindo, então eu vou ficar em pé. Primeiro, parabenizar o Fabiano. Fabiano, parabéns novamente. Como o Bruno falou, né, você é um guerreiro. A gente sabe que você fez para isso aqui acontecer. É aonde o trabalhador está tendo voz. E eu acho que a gente, como instituição sindical, federação, enfim, todos os empresários, nós temos que ajudar você a intensificar e a melhorar e engrandecer mais ainda com pessoas esse próximo congresso. Então, meus parabéns a você. Em nome da doutora Silvia, eu cumprimento todas as mulheres também, tá? E em seu nome, todos os homens. Enfim, eu escutei bastante aqui hoje, né? Foi a primeira vez, confesso, Fabiana, de todas as edições, que eu fiquei praticamente o dia inteiro hoje aqui, escutei uma série de coisas, né? Como também todos os amigos aqui falaram. Eu acho que, falando do tema em si, a melhor maneira de se avançar em tudo, primeiramente, é a relação de pessoas. Eu acredito muito na relação de pessoas. Eu acho que você não faz nada se não tiver o diálogo, se não tiver abertura de portas e se não tiver uma mesa onde o diálogo prevaleça e a gente entenda que uma negociação, às vezes você precisa recuar, às vezes você precisa empatar e às vezes você até perde. Mas é uma forma de diálogo. A gente falou aqui de TUP, né? Qual é a melhor forma, né, fuzileiro, melhor forma de contratação, a melhor forma de se relacionar com os TUPs? Eu acho que a melhor forma que tem de se relacionar com os TUPs, pro avulso, é o que a gente tem hoje, por exemplo, que é a Deep World. A gente tem hoje lá um meio a meio, que a gente fala, onde metade dos trabalhadores que trabalham são avulsos do OGM, trabalham como avulso, e a outra parte são avulsos do OGM vinculado no terminal. E ela é uma TUP. Por que isso? Porque houve um diálogo, houve um avanço nesse diálogo, e a gente, nesse diálogo, entendemos as partes, né? O que cada um precisava para chegar nesse estágio. Então, não tenho dúvida nenhuma que o diálogo é uma das portas para se ter uma relação com as TUPs. A outra questão, eu acho que é o que o doutor colocou, qualificação. Eu escutei muito atento aqui várias pessoas, vários doutorados, especialistas, eu não sou nada disso. Eu sou simplesmente um trabalhador portuário. Eu não concordo com a tese que as máquinas vão tomar, vou falar de Santos, vão tomar toda a mão de obra. Só se a gente não estiver mais aqui, Bruno, for outra geração. Na nossa, eu duvido e desafio qualquer um aqui, que nos portos do Brasil, em Santos, não vai existir o trabalhador portuário, mesmo com essa tecnologia, doutor. O que o trabalhador portuário precisa entender é que não tem esse negócio de idade. Eu sou mais velho, eu sou mais novo, estou no final de carreira. Não tem esse final de carreira. Final de carreira é quando tu morre. Nós temos que entender que a qualificação não tem idade. Você aprender não tem idade. O trabalhador portuário avulso, ele vai ser sempre o trabalhador portuário avulso. Seja ele mais novo, seja ele mais velho. O que vai diferenciar, doutor, não é a idade, é a qualificação. O que vai diferenciar é a experiência que ele tem. Eu falei em Brasília, quando a gente participou lá do negócio do CONOOG, lá da FENOP, que o que faltou esse tempo todo, fuzileiro, foi investimento no trabalhador. E hoje não adianta esses discursos que alguns têm, dizer que o trabalhador portuário é envelhecido, viciado no sentido de a maneira que ele trabalha não é o que é a contento hoje, e outros adjetivos a mais, se não houve um investimento, se quando foi criada a Lei 8.630 e foi implantada nos portos em 97, e os órgãos assumiram em 99, né, doutor? Tivesse feito o que estava lá. Hoje nós teríamos trabalhadores envelhecidos, sim, mas qualificados para o momento de hoje. Então houve um erro de todas as partes, dos sindicatos, quem estava dirigente de sindicatos à época, dos empresários e do sistema portuário como um todo. Essa qualificação não veio, esse investimento que previa na lei que tinha que ter, não teve. Esse ógmo que tinha que existir, que teria que ser imparcial, não existe. Nunca existiu. Porque essa verba que financia o ógmo, doutor, ela tinha que ser pública. Ela tinha que vir do governo.
Não tinha que o empresário fazer isso. Quando você coloca na lei que o empresário vai subsidiar o ógimo, ele tem um patrão. E se ele tem um patrão, ele vai respeitar o patrão dele. E aí as coisas vieram passando, não houve esses investimentos, o tempo foi passando e hoje nós envelhecemos. Só que mesmo com esse envelhecimento, eu falo aqui, falo em qualquer lugar do Brasil, o trabalhador portuário, seja ele avulso, seja ele vinculado, ele é um sobrevivente. Nós sobrevivemos ao tempo, nós sobrevivemos ao sistema, nós sobrevivemos à tecnologia. Estamos aqui hoje. Os portos do Brasil batem recordes porque nós estamos aqui hoje. Os portos do Brasil evoluíram, os empresários ganharam suas licitações e as coisas melhoraram, e hoje eles são gigantes, porque nós estamos aqui no Porto de Santos. Independente de tecnologia, independente de qualificação. Quando a gente entrou no Porto, né, Bruno, a gente trabalhava de chinela havaianas, bermuda, camisa na cabeça, na cara, e o trabalho saía. Hoje, a gente trabalha todo equipado, igual aquele soldado medieval. Eu acho que é importante, a segurança, né, tem que ter a segurança, mas a segurança é prioridade. Mas nós já fazíamos tudo que fazem hoje, lá atrás, sem toda essa tecnologia, sem todos esses EPIs, sem todos esses discursos bonitos, sem todas essas leis que inventam, tudo isso. Nós somos dessa geração. E estamos aqui hoje. Então, eu acho que para os portos evoluírem, doutor, para as coisas andarem, a gente precisa, todo mundo das mãos, mas todo mundo reconhecer que o erro foi geral, que o erro foi de todos. Não existe o erro de uma instituição só, não existe o erro de um segmento só. O erro foi geral. Os trabalhadores portuários hoje que continuaram, que estamos aqui como nós, que não morreram no meio do caminho, que não foram embora por algum motivo, Covid, e antes do Covid, e a tecnologia que não existia, a falta de cursos de segurança, a falta de tudo. Esses trabalhadores que estão aqui hoje, doutor, eles podem dar aula, sem nunca ter entrado numa sala de aula. Eu não tenho dúvida disso. A nossa experiência, e a nossa vivência, e o nosso tempo de porto, a gente pode dar aula para qualquer coisa que tenha aí em qualquer porto do Brasil. É só o outro lado entender e pegar essas pessoas e qualificar melhor e criar uma geração de emprego, Bruno, para os novos que vão chegar, para a gente mostrar para eles o que era antes, o que foi o meio e o que é hoje. Simples assim. Senão a gente vai ficar discutindo um monte de estudos, um monte de doutorado, um monte de qualificação, um monte de aparelhamento que inventam aí. 1 minuto para as considerações finais. 1 minuto que... tudo que inventam aí. E a gente às vezes não discute o principal, que é a relação. Essa relação passa por tudo isso que eu falei. As pessoas se conscientizarem que o diálogo é o melhor caminho. Não dá para a gente pegar hoje os trabalhadores da nossa geração e dizer que nós não servimos mais, pé na bunda, como a gente fala, sem ter uma legislação que nos proteja, que nos aposente com aposentadoria especial, né, Bruno? Que faça jus à contribuição que nós tivemos. E aí, fiquem à vontade para gerar emprego, nós não somos contra, para vir novos trabalhadores e trabalhadoras, que nós somos muito a favor aqui das mulheres, trabalhando mulher no porto, e vou falar aqui, porque eu sou um cara que fala muito o que eu penso. O que eu comentei ali, que teve aquele painel maravilhoso, doutora, só das mulheres. Eu não acho que tem que ter congresso só das mulheres. Porque se as mulheres lutam por integração, nós temos que estar junto apoiando. E divisão, para fazer um congresso único, só de mulheres, daqui a pouco a gente faz um único só de homens, e a gente não chega no resultado que a gente discutiu aqui no painel delas. O congresso tem que ser geral, para homens, mulheres, para todos nós, temos que estar juntos, o respeito tem que existir, interagir tem que existir, a questão de banheiro, que eu falo, tem que ter tudo isso aí, nós temos que brigar junto, homens e mulheres, até porque essa diferenciação é só na questão de gênero, nós somos todos trabalhadores portuários, avulsos ou vinculados. Obrigado, gente. Obrigado, Miro. Aí, também esqueci. Tu pega o teu telefone, doutor. Tá aqui.
Minha diretoria do Sintraporte, parabenizar que todos estão ali. Obrigado pela presença de vocês, até ficarem até agora. Isso aí, o rumo certo. O rumo certo. E a todos os dirigentes que vieram de longe aí. Obrigado, gente. Fabiano, parabéns, meu amigo, de novo. Conte com a gente. Valtinho, meu amigo do Rio de Janeiro. Nós temos aí ainda 1 minuto para cada orador aí, para as já tô no meu considerações finais. Pode começar pelo nosso amigo. Tá aqui. Na verdade, é apenas agradecer pela oportunidade de debatermos, de participar de debates tão importantes. Eu cheguei no meio da tarde e, obviamente, que sempre que nós nos reunimos, trabalhadores e trabalhadoras, sempre produzimos alguma coisa, como o companheiro que me antecedeu acabou de dizer, ou seja, o conhecimento formal que vem muitas vezes do estudo, ele tem que servir como apoio à nossa ação prática, né? E nós também, obviamente, que temos que ter a capacidade de adquirir, né, daquelas pessoas que estão pesquisando sobre o mundo do trabalho, e transformar a pesquisa em ação prática, porque sem pesquisa, sem ação prática dos trabalhadores, especialmente dos sindicatos, não vai acontecer nada. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa também do suporte desses trabalhadores. Então, para mim, Luiz Fabiano, muito obrigado pelo convite. Para a CUT, é sempre muito importante participar dessas discussões. Então, queria agradecer e parabenizar pelo evento. Obrigado. Vamos lá, 1 minutinho, né? Eu vou colocar mais um caminhozinho de governança agora, só porque ninguém vai falar, eu vou colocar mais um ponto, que vocês já colocaram aqui também, que são as negociações coletivas, pessoal. A qualificação, eu acho que é uma perna dessa governança e a negociação coletiva é outra. O Porto avançou muito em negociação coletiva, né, Miro? O Porto de 20 anos atrás não tinha a quantidade de acordos que tem hoje, não tinha o diálogo que tem hoje. Mas isso tudo pode melhorar. A gente pode robustecer todo esse processo de negociação coletiva, junto, né, com os sindicatos, junto com o jurídico dos sindicatos, para que a gente construa instrumentos, Marcílio, de verdade. Instrumentos, Bruno, que tragam previsões claras de proteção ao trabalhador, de proteção ao mercado de trabalho, de proteção também à produtividade. Você sabe que é, né, um pouco disso também que a gente está buscando. Então, acho que qualificação e governança por intermédio de negociação coletiva, na minha visão, é um caminho para o futuro. Muito obrigado a todos. Pessoal, primeiramente, Luiz Fabiano, você, rapaz, falar aqui que nem a nossa companheira baiana, você é porreta. Você é o cara, o seu senso de organização, de sua gentileza, parabéns. Eu quero aproveitar e repetir, convidar a cada uma de vocês o que faremos no dia 18, 19, lá nos portos do Rio de Janeiro. Nós faremos um seminário chamado Negritude Portuária. A gente tem a consciência de que quem fez os portos, quem construiu os portos, quem sempre trabalhou para os portos, saíram dos escravizados e assim por diante. E eu sinto que está aquém da presença de mulheres, de homens e mulheres negras. A gente precisa ter consciência disso. E aí nós vamos fazer esse evento, quem está organizando é a Ellen, a Catiuxa também faz parte dessa comissão. Quero falar também, que eu não falei na minha fala anterior, a questão da equidade de gênero, que é uma iniciativa do ex-ministro o Silvinho, que criou o Fórum Permanente de Trabalho Portuário, do Trabalhador Portuário. E lá a gente debate todos os temas que são de interesse do trabalhador portuário. É um colegiado que tem o Ministério dos Portos, tem o representante do Ministério do Trabalho, dos empresários, as 3 federações. O que mais, Mário? Bem, enfim. E lá a gente debate todos os temas. E um dos temas é a questão da equidade, que nós precisamos que vocês vão lá como convidados, viu? Catiuxa, você precisa convidar, vocês fazem parte do grupo de trabalho,
desse tema, mas convide cada uma delas. É importante que a gente possa debater. E, mais uma vez, muito obrigado. Luiz, um abraço. Já falei? Vou falar de novo. Gente, Fabiano, só repetir, mas parabéns pelo evento. Conte conosco todos os anos. Tá importantíssimo. Eu acho que foi muito importante todos os painéis que tiveram aqui. Né? A gente nunca sabe tudo, né? E a gente vem para esses eventos e a gente acaba que aprende, né? Com cada pessoa fala. Eu só queria encerrar aqui, que acabou como o tempo é curto e o moderador me corta. Existe mais uma coisa que pode ajudar muito nessa evolução, Bruno. Quando os empresários fazem as viagens internacionais, quando eles se convocam e fazem congressos fora do país, os sindicatos e as federações têm que ser inseridos nisso, porque nós sempre ficamos de fora. E com um adendo, ou fica de fora, ou falam para nós, simplesmente é uma viagem, não, é uma viagem que pode ir todo mundo. Quanto que é o pacote da viagem? Uns 30 mil reais para você ir e voltar. Então, quando fazem congresso em Santos ou em qualquer outro lugar, dá para participar. Quanto que é o ingresso para participar de um congresso? 5 mil reais. Então, empresários, pensem nisso também. Toda essa integração, esse diálogo, essa evolução dos trabalhadores passam pela responsabilidade de vocês de não só financiar um congresso como esse do Fabiano, que não precisa nem estar pegando dinheiro com sindicatos, e o Fabiano buscando isso excessivamente em todos os lugares, vocês tinham que patrocinar esse tipo de congresso, que é para o trabalhador ter voz. O que fazem conosco, e aí para me encerrar, é a mesma coisa que fizeram no PL. Viajaram o Brasil inteiro, o mundo inteiro, financiaram esses juristas e fizeram um anteprojeto que nós não participamos em nada. Essa é a realidade. Então pensem nisso. Vamos fazer uma coletividade, uma união de forças. Nos levem. O trabalhador quer ir. Quem representa os trabalhadores quer ir, quer participar, seja ele nacional, internacional, onde for. A gente vai estar presente. É só nos levar também e nos colocar dentro desse bojo. Tá bom, pessoal? Obrigado a todos e parabéns de novo, Fabiano. Bom, agradecer ao companheiro Fabiano aí, parabenizar ele por esse trabalho aí. Parece que é um trabalho, né, feito em uma semana. Quando acabou o congresso do ano passado, ele já estava trabalhando, já estava correndo atrás, já estava falando comigo para falar com o pessoal do teatro. Então, é um trabalho de muito tempo e ele não ganha nada com isso, né? Ele é estivador, como todo mundo sabe, e para montar isso aqui, muitas vezes ele tirou dinheiro do próprio bolso. Então, isso que o Miro falou é bem importante, sim, como os operadores portuários, terminais aí, prestigiam o setor patronal, né? E consegue trazer aí juízes de altas instâncias aí, TST, Supremo, da Casa do Chapéu, um bando de, melhor não falar, mas também tinha que ajudar o companheiro Fabiano aí. Eu acho que talvez aí, Fabiano, o pessoal aí da Deep World é bem... Quem sabe ano que vem eles falam assim, não, é por conta da Deep World, né? Samuel, levanta o braço aí. Pequenininho. Mas era mais mesmo para parabenizar, né? Parabenizar também a todos os presentes, meu corpo jurídico aí, o pessoal que trabalha muito, todos os dias. Cícero Matiasso, um grande lutador aí, né? Vai para todo lugar do Brasil aí levantando a bandeira dos trabalhadores portuários, e a todos os presentes aqui do painel também. Parabéns a todos os presentes. Fabiano, nota 10. Bem, eu gostaria de, mais uma vez,
agradecer aí e parabenizar o nosso companheiro organizador e do evento. E também eu queria deixar registrado que eu, além de ser presidente da federação, eu também sou diretor de assuntos jurídicos da CTB. E, a pedido do presidente da CTB, eu também estou cumprimentando todos vocês. E dizer também que nós temos aqui, as companheiras da Comissão de Equidade de Gênero, que foi indicadas pelas federações para que participasse oficialmente através de uma comissão no Fórum dos Portuários do Ministério de Portos. A Daiane é nossa representante da FENCOVIB, que está aqui, e em nome dela eu cumprimento todas as demais companheiras que estão participando aqui deste evento e esperamos recebê-las em outros eventos. Temos a companheira lá de Recife também, que é a nossa, vamos dizer, a mais antiga portuária do Brasil, que está presente ali, também merece nosso cumprimento especial. E queria cumprimentar também os nossos companheiros de Paranaguá, que estão presentes aqui, o Antunes, o Ventura, o Eliel e também o Vanhone. Tá? Muito obrigado pela presença, companheiros. É isso aí. Agradeço também e cumprimento os meus companheiros aqui que compõem essa mesa. Eu tive a honra de abrir o painel e vou ter a honra de encerrá-lo, né? Primeiro, Fabiano, obrigada mais uma vez pelo convite, é uma honra para a gente estar aqui. Agradecer demais o pessoal do escritório, o Bravo Lopes, obrigado pelo apoio. Eles vieram aqui prestigiar o evento. E eu queria só, já que eu tive a oportunidade de falar mais um pouquinho, só complementando ali a provocação do Dr. Tiago, eu acho a qualificação importantíssima, acho que essa questão da qualificação ela é essencial. Mas eu acho que isso foi muito bem pontuado, precisa de um esforço coletivo. Enquanto esse esforço coletivo ele não acontece, infelizmente, a gente precisa que o legislador e que o Poder Judiciário nos dê essa proteção em tempo dessa negociação, desse esforço coletivo ser efetivamente implantado, porque sem essa proteção do legislador e do Poder Judiciário, a intenção era acabar com os trabalhadores portuários. Então, eu acho a iniciativa da qualificação excelente, eu acho que tudo que foi colocado aqui, é claro que é importante, e eu concordo, mas, infelizmente, a gente está num momento que, enquanto esse esforço coletivo não for uma peça central para cada agente envolvido, nós precisamos dessa proteção do Poder Judiciário. Porque, sem ela, talvez, esse formato de mão de obra que a gente tem hoje não existisse mais. Então, eu acho que a gente tem que fazer um esforço coletivo para conscientizar esses agentes necessários para que isso realmente seja implantado e efetivado, destacando a importância disso tudo, mas, neste momento, a gente ainda está engatinhando um pouquinho, então, infelizmente, a gente precisa do Poder Judiciário nos acolhendo nesse sentido. Agradecer demais, mais uma vez, obrigada pela oportunidade, um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, obrigada por nos estarem nos ouvindo até essa hora, e agradeço demais o moderador que me deu a oportunidade de encerrar o painel. Obrigada e boa noite a todos. Bom, eu que agradeço a todos vocês, mas antes, porém, e não poderia deixar de falar, não do Fabiano, mas do que ele representa. Não da pessoa, Fabiano, que eu conheço para mais de 30 anos, mas da pessoa, da energia que vem do Fabiano, que movimenta essas coisas, e daqui a 2 horas ele já vai estar pensando no próximo evento, e eu não sei como é que esse cara vive, ou como ele ainda é casado, porque deve apanhar em casa quando chegar. Eu falei com a primeira-dama mais cedo aí, viu? Mas, olha, é muito gratificante estar acompanhado de pessoas assim, não menos importante, mas tão importante quanto Maurão lá no fundo, cara batalhador, da antiga, faz tempo, e tantas outras pessoas, Samuel da Deep World,
Samuel não vai vir mais, porque toda hora estão pedindo dinheiro para ele. Eu trabalho lá na Deep World, Samuel, ele é da área do RH, mas para coroar, para fechar, a gente precisa entender que aqui não tem só Fabiano, não tem só Samuel, aqui não tem Daiane, não tem presidentes e nem gestores. Aqui nós temos pessoas. E na hora que eu enxergo o outro como se fosse eu, e intrinsecamente eu entender que ele é feito das mesmas necessidades que eu tenho, as coisas começam a andar diferente. Então não é só a qualificação, não é só o PL, não é só os gestores, as empresas, são as pessoas. A gente precisa parar, botar um ponto e olhar para frente. Eu acho que tem muita divisão para pouca gente no mundo. E a vida não é exatamente o que a gente pensa, né? Dia 1º de julho, meu filho teve um AVC e 23 anos. Não tem vício, não tem nada, gerente bancário, 23 anos. Agradeço a Deus e aos colegas aqui, principalmente o Odair, lá do sindicato, ajudou no transporte, algumas coisas que a gente precisa, mas não desejo isso para ninguém, porque a gente começa a enxergar a vida de uma outra forma. A gente tem duas vidas. A gente só entende de verdade o que é a vida quando a gente vê que a gente só tem uma. E ele, graças a Deus, tudo aconteceu em casa, pude apoiar, pude socorrer, e agradeço a Deus de ter sido dessa forma. Ele só ficou com afasia, uma dificuldade para falar, que já está já em processo de melhora, mas vocês não sabem a dificuldade que é. E aí a gente vira especialista de tudo, né, de cérebro, de coração. Vocês não sabem a dificuldade que é falar. Vocês não sabem o que é falar. Vocês não sabem. Precisa passar. Não precisa não. Deixa que... Vocês não sabem a dificuldade, quanto de energia que o cérebro gasta para poder falar. E às vezes a gente usa a palavra para agredir outras pessoas. Obrigado. Obrigado, Fabiano. Bom, agradecemos a participação de todos e pedimos que fiquem aqui para a foto do grupo. Luiz Fabiano, suba, por favor, para as palavras finais. Bora beber uma. A gente vai avançar aqui. Marcelo, você faz a foto nossa, tá? Foi? Aguarda só um instantinho. Eu só vou finalizar de uma outra forma aqui, tá? Eu não vou me alongar no discurso. Eu vou pedir para que todos os trabalhadores portuários e todos que estão aqui venham e subam aqui, que a foto vai ser única hoje, tá? Samuel, não vai embora, a foto vai ser única também. Você vem aqui, por favor. Vamos pegar ele aqui em cima. Não. Meu amor, por favor. Bia. Todos. 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 Marcelo, estou pedindo para fazer essa foto. A gente sabe aqui a dificuldade que é, né, para reunir todo mundo. Por favor. Caralho, é mesmo, né, velho? Pô. Não, vai acomodar todo mundo. A foto vai sair de lá. O cara é profissional, meu irmão. O cara é o Neymar do bagulho. Vem aqui, que até mais bonito tu vai ficar. Pode vir.
tá? Vai acomodar a todos. Tá? Ó, os mais altos ficam atrás. Os mais altos ficam atrás. E os mais baixos ficam à frente. Vou ficar até aqui na ponta. Marcelo, pega aqui a ponta também, pega tudo. Você é campeão. Eu tenho que tomar cuidado aqui. Eu tenho que tomar cuidado aqui. Marido da Júlia, eu incluí todos. Não. Hoje ele está de folga, Júlia. Não dê trabalho para ele, por favor. Hoje ele está de folga hoje. Tá bom, tudo bem. Mas eu ficando no meio, eu vou atrapalhar todo mundo. Não é melhor eu ficar aqui ao lado? Né? Não é melhor? Marcelo, eu não quero fechar ninguém, né? Mas vamos lá. Pode. Tá bom. Ó. Isso, pode pegar rápido. Pode pegar. Ó. Eu tô fazendo essa foto aqui, gente, por um único motivo. Eu sou grato à credibilidade que vocês me deram. Eu posso ter idealizado o evento, eu posso ter organizado o evento, que não fui eu que só organizei, a Melissa que está aqui, e junto com o Vini, não, eu tô ligado, a Melissa que está aqui junto comigo, e o Vinícius, tá? Que eu agradeço muito, estão comigo desde o primeiro evento, tá? Mas um evento não se faz sozinho, se faz com vocês, tá? Independente de alguns lados, alguns posicionamentos que eu tenha ou que a gente tenha, o mais importante é a gente estar junto, tá? A gente vai construir isso coletivamente. Senhor José Amâncio, muito obrigado pela riqueza de detalhes que o senhor trouxe da OIT. Necessitaria de mais tempo. A todos os sindicalistas, do mais antigo ao mais novo, Bruno, que é presidente do meu sindicato, Miro, muito obrigado, terceiro ano. Você, como moderador, sem palavras, e os demais moderadores que passaram por aqui também foi sem palavras, tá? Mas eu quero, por gratidão, tirar essa foto com todos vocês. Samuel, que é da parte contrária, só apanhou hoje, né, amigo? Mas está com a gente aí. Então não tem contrário, é isso daí, Samuel. Obrigado pela presença aí, tá? E por estar junto nessa foto. Você faz parte, mas tem que ter outros operadores, assim como você que ficou até o final respeitosamente, assim como o Dr. Tiago, que veio também, que também faz parte da Deep World, né, que é um braço da Deep World, também ficou até o final. Agradeço o escritório de advocacia dele, e agradecer a todos aqui que trabalharam aqui, que prestaram esse serviço com excelência, tá? Que são todos vocês, do mais simples ao mais alta patente aqui. Meu muitíssimo obrigado. Marcelo, pessoal da filmagem, Caio, Rochenol, se eu esquecer o nome de alguém, vocês me culpem. Carlão, muito obrigado, irmão. Cavalcante, a dona Lé que está aqui no back, mas é isso, eu gostaria de fazer essa foto, eu vou agachar aqui, se eu não levantar, chama o guindaste para mim. É rápido, hein? É rápido. Danou-se. Puta, tem demais, hein, Marcelo? Valeu. Valeu.